Noite, amada Igreja do Senhor, quero cumprimentar a todos com a gloriosa e bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amada Igreja, hoje nós vamos fazer uma reflexão do Salmo 82, Salmo de Asaf. O título desse ele diz assim, a injustiça e a parcialidade dos juízes. Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente? E tomarei partido pela causa. Faz justiça os fracos e os órfãos. Procedei retamente e o desamparado. Socorre os fracos e necessitados. Tirai das mãos do ímpio. Ele nada sabe e nem entende. Vagueiam em treva, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homem morrereis, e como qualquer dos príncipes, haveis de sucumbir. Julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Louvado seja o bendito e santo nome do Senhor Jesus. Esse Salmo de Asaf, eu coloquei um título dele, dizendo assim, Deus denuncia, a denúncia contra os juízes injustos. A denúncia contra os juízes injustos. Nós vemos que nesse salmo, Deus se levanta para pedir aos juízes justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui que no primeiro versículo, nós vemos Deus se levantando para fazer justiça. E a sua justiça é para com os pobres e para com os necessitados. Vejamos como ele disse, Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses, estabeleceu o seu julgamento. Igreja do sabemos que o versículo 6, esse versículo 1 e o versículo 6, ele tem sido alguns versículos para que os teólogos eles se debatem. Por que Deus, ele disse assim, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Porque na verdade, todas as pessoas que estavam em eminência, todas que julgavam, juízes, reis, até mesmo os profetas, era tido como uma porta-voz de Deus. Então, os juízes de Israel, eles tinham a voz de Deus, mas por causa do seu poder de julgar, eles estavam se portando como Deus, oprimindo o necessitado e favorecendo o ímpio, o injusto. O versículo número 2, diz assim, acusação ao pobre e o necessitado não estava sendo defendida. Então havia uma acusação. E é interessante que esse salmo é Deus que se levanta para julgar o pobre
e o necessitado. O necessitado aqui era o oprimido. Ele diz assim, ó: até quando julgareis injustamente? Tomarei partido por causa do ímpio? Faz justiça aos fracos e os órfãos. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorre o fraco e necessitado. Tirai da mão do ímpio. Então nós vemos aqui, que coisa maravilhosa. Deus, Ele vê a nossa situação, a nossa causa e julga. Ele se levanta contra o juiz de Israel. E o terceiro ponto que eu queria tocar é no versículo de número 5, seria a triste constatação que julga caminhar nas trevas. Olha o que ele diz assim, ó: sabe e nem entende, vagueiam em treva, vacilam toda a terra. Então esses juízes que julgavam, eram tidos como deuses, eles estavam em treva, porque eles estavam favorecendo o ímpio. Mas o nosso Deus, Ele sempre vai favorecer o pobre e o necessitado. E para terminarmos nesse salmo, o versículo número 4, o versículo número 6 ou 7, ciência divina, morrerão todos os ímpios. Não é porque eles eram juízes, julgavam o povo de Israel, se eles não fizessem a justiça correta, eles morreriam no seu... O versículo número 6. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo, todavia, como homem morrereis, e como qualquer dos príncipes haverei de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Mas o que esse salmo pode nos acrescentar para a minha vida e para a vida dos irmãos? O que esse salmo poderia nos acrescentar? É a situação que nós estamos vivendo hoje. Muitos dos irmãos, muitas das irmãs não estão podendo, nós não podemos estar na igreja. Muitos já perderam o seu emprego. Nós estamos vendo aí o caos. E nós temos governantes julgando. Se o julgamento dos governantes for numa direção do Senhor, amém, louvado seja o nome do Senhor. Mas se for por causa política, se for por causa de ganância, de usura, esse salmo é para eles. Esse salmo é para todos nós, que muitas vezes favorecemos aqueles que têm dinheiro e desfavorecemos o pobre e o necessitado. Asaf, ele estava vendo tudo isso. Nós vemos que no Salmo 73, Asaf, ele começa a ver que o ímpio, até a sua morte, era uma morte abençoada. Quanto o justo, até a sua morte era terrível. E agora nesse salmo, Asaf começa a ver a nação de Israel. Ele começa a ver os reis de Israel. Que se portava como deuses. Ele se portava como deuses. E eles favoreciam os pobres por causa do dinheiro. Desfavorecia necessitado. Então, minha igreja do Senhor, nos apoderarmos dessa palavra. Temos que nos apoderarmos da palavra do Senhor, porque o Senhor cuida de mim e de você. Louvado seja o nome do Senhor. Como diz a palavra do Senhor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Fui moço, hoje sou velho. Eu nunca vi a sua descendência mendigar
né, e nem passar necessidade. Então nós vemos aqui que é uma bênção servirmos ao Senhor. Deus está olhando para mim e para você. Amém? Que Deus possa abençoar. Fica na presença do Senhor. Deus está julgando cada uma das nossas causas. Fique em paz. Fica tranquilo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, os seus olhos são como chama de fogo. Todas as coisas estão patentes e nuas na presença do Senhor. Deus está vendo tudo. Deus está cuidando do pobre e do necessitado. Se você é um pobre e necessitado, você é um bem-aventurado, porque Deus está cuidando de você. Amém? Vamos orar ao Senhor. Eu quero dizer o PH. Em uma roda de discussão sobre o filme A Jornada. Eu acredito que você já assistiu o filme A Jornada. Então participa, fica conosco, daqui a pouquinho nós vamos assistir o filme A Jornada, uma roda de os nossos irmãos nessa live do UPH, amém? Vamos orar ao Senhor, querido e bendito Papai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento maravilhoso, por esse salmo tão abençoado, aonde nos revela que o Senhor é um Deus que cuida do pobre e do necessitado. O Senhor julga a nossa causa. O Senhor contempla, Pai querido, todo o nosso sofrimento, as nossas angústias, Pai, as nossas dificuldades, Senhor. Pai, eu quero orar em favor da igreja Ebenezer, quero orar por cada irmão, cada família representada, cobre cada um no sangue de Jesus. Senhor, venha perdoar os meus e o pecado de cada um dos nossos irmãos. Nós oramos também, Papai do céu, para o nosso pastor Rubem, sua família. Ele não está se passando bem, mas o Senhor tem guardado ele na tua presença. Abençoa o pastor André, sua família, a igreja ali da Central, o pastor Marcos André, a igreja ali no Jardim Aeroporto. Pai, abençoa também o nosso querido Brasil. Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Quanto desempregado, Senhor. Nós queremos interceder para as pessoas que se encontram desempregadas, as pessoas que estão vendo, Pai, já passando por necessidade, Senhor. Nós oramos também por aqueles que perderam o emprego e perderam até mesmo os seus entes queridos com essa pandemia. Pai querido, essa doença está lastrando em nosso Brasil e no mundo, Senhor. Nós queremos orar, Pai, para os nossos governantes, Pai, aqueles que estão em iminência, aqueles que estão, Pai, que estão com autoridade por Ti, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Nós queremos orar também para os outros países, Pai, que estão sofrendo com a... Nós, como brasileiros, estamos sofrendo, Senhor. Senhor, tenha misericórdia, Pai. Acuda, Senhor. Oh, Pai querido, cobre nós com Teu sangue. Senhor, em nome de Jesus, derrama a Tua bênção sobre as nossas vidas. Essa é a minha oração e eu faço agradecido em nome de Jesus. Até mais às 7h30, às 19h30, no trabalho do PH. Amém. Deus abençoe.